Olá, alunos, como vocês estão? Espero que todos estejam bem. Eu sou o professor Jefferson e essa é uma videoaula de Geografia destinada ao sexto ano 3 da Escola de Ensino Básico Luiz Davi. Hoje nós vamos trabalhar formas de relevo. Nós já estávamos vendo que formas de relevo nada mais são do que as formas que nós encontramos à superfície do nosso planeta. Nós já vimos que essas formas elas vão receber um nome diferente de acordo com o seu formato e também com a sua altitude. Nessa aula nós vamos saber fazer a diferenciação dessas formas de relevo. Eu tenho aqui um esquema, um desenhinho, onde eu coloquei as principais formas de relevo. Talvez esteja faltando alguma coisa, mas vamos tentar identificar as formas de relevo que nós temos nesse desenho. A primeira coisa a se fazer vai ser fazer uma diferenciação do que é planície e do que é planalto. Muita gente acha que planície é uma área plana e baixa e planalto é uma área plana e alta. Não é bem assim. Na verdade, está certo a questão de ser planície ser baixa e planalto ser alto. Mas em cima da planície pode ter formas de relevo. Em cima do planalto sempre tem formas de relevo. Então não são superfícies muito planas. Nós temos aqui tanto planície quanto planalto. Qual é a diferença dos dois? A planície é essa área mais baixa, essa área que eu tenho próximo do nível do mar. Na verdade, até 200 metros de altitude em relação ao nível do mar, nós podemos chamar de planície. Acima disso, nós já vamos chamar de planalto. Como que eu vou entender isso de acima do nível do mar? O que tem a ver isso? Eu fiz aqui um outro desenho que vai explicar um pouquinho o que é esse nível do mar. Nós temos os oceanos, lá nós temos o mar, lá na praia, e nós fazemos um traçado, uma linha invisível, bem retinho aonde esse mar fica. Todo o nosso planeta, então, é circulado por essa linha invisível, que ela representa o nível do mar. Então, até 200 metros de altitude, eu vou medindo assim, tá? De acordo com essa linha pontilhada. Até 200 metros de altitude é planície. Passou de 200 metros de altitude, eu já vou ter que chamar de planalto. Nesse caso aqui, planície vem só até aqui. Acima disso já vem os planaltos, tá? Em cima da planície eu posso ter formas de relevo. Em cima dos planaltos eu também posso ter formas de relevo. Agora, voltando aqui ao nosso desenho principal, então nós já entendemos que planície é essa área aqui, que vem até 200 metros de altitude, e planalto é essa área que tem mais de 200 metros de altitude. Ela é dividida, normalmente, por uma área assim que nós podemos chamar de escarpa, que também é uma forma de relevo. Nem sempre ocorre dessa forma, pode ser apenas uma subidinha ali, né, que já vai dar uma diferença do que é planície para o que é planalto. Agora vamos identificar quais são as outras formas de relevo que nós temos aqui. Então já identificamos planície, já identificamos planalto e apareceu uma terceira forma de relevo com um nome um pouquinho diferente, que é a escarpa. Mas nós ainda temos outras formas de relevo presentes aqui nesse desenho. A primeira delas, vamos ver aqui na planície, são morros redondinhos e bem baixos. Como que eu vou chamar isso? Eu posso chamar esses morros de colinas, tá? São morros, então, bem baixos, normalmente bem arredondados. Diferente de morros mesmo, tá? Então, morro, que é uma forma de relevo muito comum aqui na nossa região, né? Temos aí para todos os lados aí. Nós temos, então, essas formas arredondadas, né? Que são os morros. Acima dos morros e de uma forma mais pontuda, mais pontiaguda, uma forma mais piramidal, nós temos as montanhas, ó. Isso é um morro, isso é uma montanha. Quando está sozinha, eu vou chamar apenas de montanha. Se eu tenho várias montanhas juntas, eu vou dar o nome de cordilheira. Então, cordilheira seria o coletivo de montanhas, ou cadeia de montanhas, mas o mais correto é cordilheira. Esses locais que ficam entre morros e montanhas, entre montanhas ou entre montanhas e outras formas elevadas, nós podemos chamar de vales, tá? Então aqui nós teríamos um vale, aqui nós teríamos vale, 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 vale. Então são áreas que ficam entre morros e montanhas, ou entre apenas montanhas, ou entre apenas morros. Entendam que são áreas então mais baixas ali e que ficam
entre formas elevadas. Aqui nós temos uma forma um pouquinho diferente. Não é comum aqui na nossa região, mas nós temos várias dessas formas aqui no Brasil, em outras regiões do Brasil. Essas formas de relevo são chamadas de chapada. Chapada significa achatada. É como se fosse uma montanha, só que achatada. Então, nós vamos chamar essas formas de relevo de chapadas. Além dessas formas, nós temos uma outra forma também bastante comum, mas que eu acabei não colocando nesse desenho, que são as depressões. Depressões entendam como se fossem buracos bem grandes que a gente tem no nosso relevo. Nesse desenho eu fiz. Nós temos, na verdade, dois tipos de depressão, né? Imaginam que aqui a gente está vendo o nosso relevo de lado. Nós temos ali o nível do mar, como eu já falei, nós temos a planície, nós temos o planalto, nós poderíamos ter montanhas, ter morros em cima desse planalto, e uma parte desse planalto ele pode ser assim afundada. Nós vamos chamar isso de depressão. Se essa depressão for acima dessa linha pontilhada que é o nível do mar, nós vamos chamar ela de depressão relativa. Ela é muito comum. Agora, se essa linha do nível do mar ficar acima dessa depressão, nós vamos chamar de depressão absoluta. Ela é tão funda que ela passa para baixo do nível do mar. Essa daqui não é muito comum, mas existe em vários lugares. Normalmente, esse tipo de depressão aqui, ele enche de água, porque a água, a gente já viu nas aulas anteriores, ela sempre escoa para os lugares mais baixos. E aqui será um lugar muito baixo, então normalmente isso aqui ficará cheio de água. Além do nosso relevo na superfície da Terra, nós também vamos ter um relevo abaixo dos oceanos, mas isso vai ser assunto para as outras aulas. A única coisa que eu quero destacar aqui é a formação de ilhas. Ilhas, então, também podem ser vistas como formas de relevo. Elas, na verdade, são formas de relevo marinhas, né? Acontece algum evento que nós já vamos ver nas próximas aulas, pode ser vulcanismo, pode ser movimento de placas tectônicas, e faz com que o fundo dos oceanos ele acabe subindo e a sua pontinha ficando acima do mar, formando ilhas. Então, mas isso é assunto para as nossas próximas aulas. Então, por essa semana é isso. Deem uma lida naquele material que eu passei para vocês, copiem ele nos cadernos, e essa semana nós não teremos atividades para ser respondidas. Isso a gente vai fazer nas próximas semanas, então. Até lá!